O podcast Sinto Que Lá Vem História é um projeto do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, programa socioemocional presente em mais de 600 escolas no Brasil. Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Sinto Que Lá Vem História. Eu sou Renata Ishida, a minha amiga e companheira e parceira Jona London. A gente, como vocês sabem, a gente é do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, um programa socioemocional que está em diversas escolas do Brasil inteiro, trazendo um pouco sobre a importância e desenvolvimento da aprendizagem socioemocional no cotidiano da vida das crianças e adolescentes. E hoje a gente tem uma convidada, assim, mais que especial. E quem acha que caiu num episódio antigo, entendeu? Não é isso. A gente tem os nossos preferidos, os nossos amados, a mais, a mais pedida em todos os canais. E, obviamente, como a gente, né, gosta de fazer bem para o nosso público e fazer bem pra gente, porque não tem ninguém que acolha mais a gente do que ela, estamos com Elisama Santos! Gente, uma apresentação dessa! A Elisama, né, pra quem não conhece, tá que errado é um pecado, já, tá? Já deveria conhecer. É uma comunicadora, escritora, psicanalista, apresentadora, especialista em saúde mental, escritora, tá aí nesse processo de escrever romances também, né? Além dos livros muito importantes principalmente para o público da família, né? Voltado para esse público, pra gente pensar numa outra forma de educar. Elisama é nossa parceira, nossa amiga, nossa guru. Então, realmente é um prazer enorme. A gente ficou pensando muito, assim, Elisama, em te trazer de volta, porque o primeiro episódio que a gente grava com você da primeira temporada são conversas difíceis. E as conversas difíceis são infinitas, não é mesmo? Muitas. Então, a sensação que a gente teve verdadeiramente no final do episódio era que a gente precisava de mais, né? E aí a gente trouxe outros temas aqui para poder abordar com você, porque são conversas que elas se atualizam com o tempo. São conversas que são incontroláveis, né? Então, a gente nunca espera quando elas vão vir. E essa nossa ida nas escolas, né, do Brasil todo, nos faz sempre trazer na bagagem algumas perguntas que a gente quis, né, assim, quer abordar nos episódios do podcast para que a gente acolha essas famílias. Então, o objetivo é a gente continuar uma conversa que começou e que acho que ela é eterna. E que bom que é com você, porque é muito bom te ter de volta. E aí a gente ficou pensando, né, nessa brincadeira de te apresentar como aluna, a gente já fez isso da última vez. Então, o convite para esse episódio a gente vai deixar na sua mão, e é uma surpresa para ela, tá? É você se apresentar como mãe. Mas no ambiente escolar. Né? Porque não é qualquer lugar. Nossa, como eles amam a mãe na escola. Eu não sou uma mãe que fica calada na reunião. Sinto muito, gente. Mas eu acho que eu vejo a escola… Eu vou em todas as reuniões. Eu sou aquela mãe mega presente. Eu entendo que a escola é parceira. Então, assim, eu tô junto. Eu conheço os professores. Eu chamo pelo nome. Eu peço reunião. Eu falo, e aí? Tô sentindo isso em casa. Como é isso aqui? Mas eu acho que eu sou uma mãe que respeita muito o espaço escolar. Eu me lembro na época da pandemia, em um dia que eu via que Miguel tava abrindo 550 páginas além do que a professora tava fazendo. E meu marido ficava tenso com aquilo, né? Ele tá abrindo outra página, sabe ele que ele tá abrindo página? E aí um dia eu falei, calma. Eu chamei a professora. Falei, vem cá, eu tô vendo que ele abre outras páginas. E eu tô confusa qual é o meu papel, qual é o seu aqui. Porque na minha cabeça ele tá na sua sala de aula, mas a sua sala de aula tá na minha sala de jantar. Assim, qual que é o limite? Eu interfiro? É você que interfere? Eu espero você me dizer alguma coisa? Como que a gente vai fazer? E aí ela falou, não interfere. Se preocupa não, que ele tá indo… Ele abria realmente muitas páginas, mas é pesquisando coisas pra falar pra gente. Então tá tudo certo, não precisa. Se eu achar que precisa da sua interferência, eu vou falar. Então assim, acho que esse exemplo acaba ilustrando bem a minha relação com a escola. Eu tento respeitar ao máximo o espaço escolar, mas eu trago as minhas demandas, sabe? Então eu sou aquela mãe que fala, olha, aconteceu isso, eu queria entender o que tá acontecendo, vamos pensar junto como é que a gente vai resolver. Mas também sou aquela mãe que quando dá um BO na escola, minha filha já viveu racismo na escola 2 vezes, eu vou chegar cobrando atitude, assim, e aí, como que a gente vai resolver? Assim, eu quero responsividade, não quero só escuta, sabe? Então assim, vamos pensar junto, alguma coisa tem que acontecer aqui. Mas o tempo inteiro nesse lugar de somos parceiros, assim. A gente já conversou muitas vezes nos bastidores também. Eu acho que
você foi uma pessoa que fez uma escolha muito assertiva de que escola é essa, né? Eu acho que isso também diz um pouco sobre a maneira como você tá dentro da escola, porque você fez questão de escolher uma escola que fazia muito sentido pra maneira que vocês educam, né? Porque às vezes a gente acaba optando por escola, ou às vezes nem tem opção de optar, por outros motivos, né? É mais perto, o valor e a possibilidade, o privilégio de também poder escolher uma escola que caminhe junto, né? Do que da forma como vocês escolheram educar, também me parece que já diz muito dessa sua ideia de parceria, de coparceria, né, na educação. E de confiança também, né, na educação das crianças. É porque uma das conversas mais difíceis que pode aparecer, e aí já entrando no tema do nosso encontro, é quando há uma desavença, uma discordância entre família e escola. E aí, como é que a gente apresenta isso para a criança, né? Se a escola tem uma posição e a família tem outra. Então, por exemplo, né, a gente até ficou pensando num exemplo que poderia ser mais comum, é quantidade de dever de casa, né? Às vezes tem um monte de dever e você acha que talvez não faça tão sentido, mas como também bancar isso diante do filho? Você já teve alguma situação assim? Como é que conduz, assim, né? Eu já vivi isso algumas vezes, assim. Hoje, eu tenho esse privilégio de escolher, mas na cidade em que eu morava, a gente não tinha escolas que não fossem escolas absolutamente tradicionais. E aí, eu não tinha o que fazer. Eu tinha conversas com os meus filhos e eu estava muito bem resolvida em relação a isso. Falar, olha, eu tenho as minhas convicções e o mundo não funciona de acordo com as minhas convicções. Então, assim, a escola pensa isso aqui de um outro jeito. A minha opinião é essa e existem as regras da escola. E nesse momento, filho, você tá lá. O que a gente pode fazer, de alguma forma, se você tá indignado, a gente tentar mudar as regras da escola. Então, você pode pedir uma reunião, você pode fazer um abaixo-assinado, você pode conversar com o professor. Tá indignado com algo que aconteceu? Vamos pensar em como que a gente comunica isso pra escola. E existem regras que a gente vai seguir. Porque é isso. Sinto muito, é a regra da escola, é o que a gente tem pra hoje. E sim, o mundo não é exatamente como a mamãe pensa que ele é. E eu acho que existe uma riqueza na discordância, na diferença, sabe? Porque a gente tá vivendo num mundo em que nós estamos com tudo muito feito pra gente. Então, a gente tem um algoritmo aí que manda tudo como você queria. Só vai pro seu feed quem concorda com você. Só vai pro seu feed a música que você gosta. Só vai pro seu feed o post daquele amigo que você concorda, que você vai comentar e vai engajar. Então, a gente tá vivendo pouco a diferença. Muito pouco. E é importante a criança saber que existe diferença entre escola e os pais. Que existe diferença entre os dois pais ou as duas mães. Enfim, dentro de casa. Um vai ter uma postura, outro vai ter outra. Um tem mais isso pra oferecer que o outro. Gente, isso é inteligência emocional também, é inteligência relacional. Eu vou entendendo os lugares, como é que eu caminho pelo mundo. Essa adaptação, e não é uma adaptação de me anular, mas é uma adaptação de entender o que é importante pra mim aqui, como que eu comunico, esse espaço aqui tem espaço pra isso, esse lugar não tem. Isso é um aprendizado essencial pra criança. Não dá pra gente esperar, e eu tenho me preocupado com essa postura de alguns pais, que tudo seja exatamente como eu queria. Que todos os pais... eu não dou celular pro meu filho, então ninguém dê celular pros filhos, por favor, pra gente não ter esse estresse. Eu não faço isso, então, por favor, todo o grupo... Não vai ser assim, sabe? Você fala uma coisa muito bonita, assim, dessa ensinamento sobre poder negociar, né? Você não tá satisfeito, como é que você pode achar caminhos para que as estruturas mudem? Não é simplesmente eu não vou fazer porque eu não gosto, né? E tem uma coisa... uma bandeira que se levanta hoje em dia, né? Esse é o meu direito, que é a minha liberdade de ir e vir. Mas a liberdade de ir e vir até que ponto quando você tem um espaço ali que já tem regras? E aí tem a Hannah Arendt, ela fala que a liberdade é uma coisa que é construída coletivamente. Ela não é algo individual. Então, a gente só é livre quando a gente consegue estabelecer acordo. Então, a partir do momento que você conversa com seu filho e fortalece ele conseguir também criar diálogos para fora, né? Acho que o exercício do diálogo dentro de casa fortalece ele poder dialogar nos espaços fora, assim. Achei muito, muito bonito, assim, essa reflexão que você traz. Eu fiquei pensando também, porque você trouxe de um lugar que a escola, às vezes, é um espaço mais tradicional, e você já
já tem uma visão de mundo mais crítica, né? E aí tem vezes que é o contrário, né? A escola tá colocando questões importantes do mundo e a família não quer ver aquelas questões, né? Entender as questões como mimimi, né? Entende, né? O bullying, o próprio racismo. E aí, como é que a gente dialoga? É tão importante pensar nisso, né? Eu tenho conversado muito com as escolas e eu sempre digo a mesma coisa. Vamos parar de relação de clientelismo dentro da escola. Não, eu não tenho que agradar o pai e o cliente não tem sempre a razão. Não é assim que funciona. A escola ela tem que ter muito claro para ela quais são as regras da escola. Então, eu me lembro quando eu fui entrevistar essa escola que os meus filhos estão estudando, fui conversar com a coordenadora, e ela foi muito clara, ela sentou pra mim e ela deu as regras da escola em algumas coisas que pra ela eram inegociáveis. Então, ela falou assim, a gente segue a ciência. Nós não temos partido político, nós não temos um âmbito político, mas nós seguimos a ciência. Então, assim, ela quis dizer, não vem, a Terra não é plana. Sabe? Ela olhou no meu olho e falou, nós seguimos a ciência. As crianças lá fazem faxina na escola. 3 vezes no ano. Ela falou assim, no dia esqueci, mutirão, uma coisa assim de limpeza. Ela falou, eu acredito que eles precisam limpar a escola pra saber o trabalho que dá manter a escola limpa. E pode ser que seu filho vá pra equipe de lavar o banheiro. E eu não vou tirar seu filho da equipe de lavar o banheiro, não importa quantas vezes você vier me pedir. Eu vou dar a melhor luva, eu vou dar um excelente produto pra ele lavar. Mas ele vai lavar o banheiro se ele for sorteado pra isso. Nessa tranquilidade, ela nunca tinha me visto na vida, mas ela falou, essa é uma regra. Você não tem a obrigação de vir pra minha escola. Mas eu vou defender o que é importante pra minha escola. Entende? Então tem um lugar que eu não tô falando que você vai impor pros pais no sentido de você tem que concordar comigo. Não, você não tem que concordar comigo. Agora, o seu filho, dentro da minha escola, dentro dessa instituição que nós pensamos na comunidade, no coletivo, ele precisa atender as regras da comunidade, do coletivo. Aqui dentro. Como vocês vão lidar com isso lá fora? Eu realmente não tenho governo sobre isso, não é o meu papel. Agora eu posso te dizer como a gente preza o ambiente escolar. E aqui essa é uma regra importante para o nosso ambiente escolar. E aqui dentro eu vou cobrar dele essa postura. Você não tem que concordar. Sabe? Eu não tenho que convencer a família. Agora é lógico, a gente pode fazer ações educativas para as famílias, a gente pode fazer palestras, só que a gente também sabe que quem mais precisa estar, não está. Exato. A família que mais precisaria estar na palestra é a família que não vai estar. A família que mais precisaria estar escutando esse podcast é a família que não vai estar. Que a escola vai enviar para todo o mailing, para todo mundo, mas essa família ela não vai escutar. Ela vai passar reto. Então, existe os manejos nas situações. Existe esse manejo que é o educativo, que é uma planta que eu tô aqui plantando e regando e que ela vai crescer e que vai levar tempo. Mas enquanto isso, eu preciso proteger o que é importante e inegociável para minha escola e para minha comunidade. O que eu acredito que a gente está vivendo hoje é uma crise do coletivo muito grande. Nós perdemos o senso de comunidade. Mas o que é importante para mim? O meu direito. Nós estamos vivendo nessa sociedade que é o tempo inteiro você vai ganhar o seu 1 milhão, acabou. E não, a gente precisa recuperar o senso de comunidade. E esse senso de comunidade, ele vem na escola. Então é dentro da escola que tem um lugar de, olha, ele pensa diferente. Ela veio de outro estado, ele veio de outro país, ele usa essa roupa, ele usa essa aqui, ele tem essa religião, por isso dia de sábado ele não vem pra reunião. É aqui que eu descubro que o mundo ele vai muito além da minha casa. É lindo isso, porque curiosamente, ao longo de toda a temporada, tudo que a gente falou caiu, né, assim, sem a gente preparar o terreno pra isso. Você tá reforçando muito a escola como esse espaço coletivo e, obviamente, né, a gente que trabalha com educação, tá nesse mundo, trabalha com LIVE e propõe, inclusive, a perspectiva socioemocional a partir do coletivo, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem muito bem o que é o LIVE e falam, mas é uma terapia, né? Não é uma terapia, não tem essa proposta, essa ideia e nem essa intenção. Pelo contrário, é a gente entender como essas emoções e essas discussões acontecem dentro de um grupo. Mas, muitas vezes também, o que acontece com algumas famílias e algumas instituições então eu vou deixar isso para a escola. Entender isso, assim, como que você trabalha esse coletivo, né? E essa percepção de coletivo dentro da sua casa. As crianças assumem responsabilidades? Como que você faz essa divisão? Como que faz isso, né? A gente tem essa tendência de façam tudo por você até o dia que eu falar, não faço mais não, tá? Se vira. Não, a gente vai com um processo, né? Na nossa casa, a gente faz reunião de família. Temos feito menos, as crianças estão adolescentes, já estão...
A Miguel entrou na adolescência assim, que é tudo… assim, a reunião de família. Outro dia eu ouvi alguém falando, ai, mãe, você é muito aleatória, achei maravilhoso. Ele fala, mas você é muito aleatória. Aleatória. É a nova gíria dos adolescentes. Muito aleatória. Eu amo. E aí, assim, a gente tem essas reuniões em que a gente vai separar as atividades. E tem muito eu não quero fazer. E eu acho que tem um ponto aqui que é essencial que a gente entenda, é que eles não têm que fazer felizes, ouvindo música, dançando e super gratos porque eles estão fazendo. Existe um momento que eles vão fazer meio pé da vida mesmo, chateados, me chamando de ditadora. E é isso. Pois é, filhão. É a sua responsabilidade. E a gente vai cumprir. Mas nem sempre a gente faz feliz, filhão. Sim, eu tenho visto um movimento muitas vezes de… mas eu tenho que convencer a criança da importância daquilo. Gente, vai existir situações que eles só vão entender a importância daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Eu não posso esperar que a criança entenda a importância de algo para que ela comece a cumprir. Existem coisas que ela vai cumprir porque sim. Porque é a nossa regra em casa. Porque isso é importante pra gente. Porque isso é importante pro nosso grupo. E aí, inúmeras vezes eu falo, você faz parte de um grupo. Você faz parte de um coletivo. Existem mais pessoas aqui na sala. Agora sim, é uma faca de 2 gumes. Porque na hora que eu vou fazer algo também, ele fala, mãe, você perguntou pra gente se a gente queria também? Porque nós somos um grupo. E eu tô vendo você tomar essa decisão sozinha. Então, inúmeras vezes, tem decisões que eu vou falar, é verdade, tomei sozinha porque nesse momento eu vou decidir sozinha porque vocês não estão ainda em condições de decidir isso comigo. E tem outros que eu falo, tá bom, o que é que vocês querem? Você ensinou a argumentar a cabeça, agora. Né? O que é que vocês querem? Ok, vamos sentar aqui e negociar. E seria mais fácil se eu não negociasse com eles. Sim. Entende? Mas tem uma importância desse negociar com eles. Esses dias a Helena queria algo e ela insistiu. E ela insistiu. E era um dia, ela queria que eu visse um brinquedo. O aniversário dela é mais pra frente, mas ela já tava me pedindo um presente há muito tempo. Canceriana, que a gente descobriu. Total, amiga. Já tá se preparando. Total. E aí, ela sonha, né? Ela cria todo o cenário. E eu tinha chegado de viagem, exausta. Ela queria que eu visse aquilo. E ela insistiu. Filhota, mamãe não vai ver agora. Eu tô cansada, eu preciso comer, eu ainda não tomei banho, eu tô exausta. E aí ela argumentou. Sentei com ela, filha, deixa eu te contar uma coisa. Dica de negociação. Eu tô muito cansada. E cansada como eu tô, não vou conseguir te ouvir. E o meu humor vai me fazer te dizer um não, às vezes que você quer, eu podendo te dizer um sim. Só porque eu quero, tô de saco cheio, tô nervosa, tô chateada, eu tô pouco aberta pra você. Deixa pra amanhã que a mamãe tá descansada. Ela fez, isso quer dizer que hoje a minha chance de receber um não é maior. Então tá, amanhã a gente conversa mais. Entendi. Criou expectativa também. Amanhã a gente conversa. Amanhã eu analiso. Amanhã eu tô mais aberta pra te ouvir do que hoje. Então assim, esse time da conversa eu ensino pra eles. Existem momentos que eu falo… Nossa, que argumento genial, filho. Assim, o não, eu vou permanecer com o não, tá? Eu continuo te dizendo não, mas… Caramba. Parabéns. Tenho orgulho do seu argumento. Genial. Porque assim, tem um lugar ali que é além de mim. Sim. Entende? Eu tô dizendo não, aquela regra nesse momento não vai rolar. Mas eu quero que ele saiba, esse argumento foi muito inteligente. Olha como você enxergou a situação, percebeu a situação e tá conseguindo conversá-la comigo. Caramba, foi incrível. Inúmeras vezes eu falo, eu acho muito linda a sua persistência leve pra vida. Vai te levar em muitos lugares. A gente não vai sair, mas permaneça com essa persistência, filha, porque ela é incrível. Assim, eu acho que a gente tem um lugar aqui de entender as ferramentas que eles vão levar pro coletivo, pra vida, sabe? Pro todo. Então vai ter não que a gente vai receber. Porque não é só o seu querer aqui. Porque existem pessoas aqui pra gente negociar. Sabe? Mas ele só continua também exercitando essa argumentação, porque ele sabe que algumas vezes vai ser sim, algumas não. Porque se ele sabe que é sempre sim… do sim ou do não, tem escuta, porque né? se ele sabe que é sempre sim, ele não precisa falar nada. Se ele sabe que é sempre não, ele já vai começar a não pedir. Sim. Então, essa articulação, essa musculatura que ele tá ganhando, né? De conseguir argumentar, de conseguir… Porque para você argumentar, você precisa ter conhecimento daquilo que você quer, ter conhecimento do outro, escutar o outro também. Então, ele já conhece você, né? Sim.
E ele vai conseguir trazer isso. Isso é preciosíssimo pra viver em sociedade. Pra vida, assim, briga dos dois. Quantas vezes eu falo, crianças, seguinte, estão brigando por conta do controle remoto. Ó, Alexa, 10 minutos. Vocês têm 10 minutos pra resolver o problema de vocês. Que tá mostrando… Tá no cronômetro. Tá mostrando pra mim que vocês não têm hoje, nesse momento, a capacidade de estar vendo essa televisão. Vocês não estão conseguindo negociar. É uma televisão das crianças. Então, assim, se vocês não estão conseguindo negociar, vai ficar sem a televisão agora, até que vocês decidam juntos o que vai acontecer. Vocês têm 10 minutos pra resolver. Eu vou resolver o problema deles? Não vou. Mas você ajuda a mediar? Ou eles já conseguem fazer isso entre eles? Eles já são mais maiores, velhos. musculatura. Eu não preciso. E são muitos anos. Já. São muitos anos. Então, assim, aí às vezes a irmã fecha, ela dá uma emburrada e fala, mãe, ela não quer negociar. E você tá nervoso, você tá dificultando ela querer negociar. Presta atenção no seu tom de voz. Então tem um jogo ali que eles vão levar pra vida inteira, sabe? Tem um olhar, e a gente tem uma tendência de querer resolver o problema dos irmãos. A gente tá vivendo de uma forma tão imediatista, tão cheio de problema, tão desesperançosa com o futuro, e isso é uma característica da nossa geração, que eu só quero tirar os problemas da frente. Uhum. Então eu vou fazendo a educação como tirar problema da frente. Aí não tá lavando os pratos, não? Então tá, eu te ofereço alguma coisa pra você lavar os pratos, ou eu vou mesmo e lavo, assim… Deixa eu só tirar isso da frente. Uhum. Deixa eu só tirar isso da frente. E aí não encara, né? E tem um lance que não é tirar na frente. Essa educação, ela vai… É longo prazo. E com o filho, não tem fugir do problema. Tem adiar o problema. Uhum. E às vezes se deparar com ele de maneira muito pior maior. mais na frente. Muito maior. Eu tava pensando nisso que você colocou, Elisama, porque às vezes você falou até, voltando nesse exemplo da escola, você falou assim… Que às vezes não é sobre um desejo seu versus o desejo dele. Às vezes é algo que tá para além da gente, né? E aí me veio um outro tema que a gente queria muito abordar com você, que a gente tem ouvido muito das famílias, inclusive, curiosamente, até o Lázaro, né? No episódio dele fala sobre isso. Que é sobre a mentira, né? Porque às vezes a gente precisa contar alguma mentira para ser, né, um pouco mais… Educado, menos doloroso. Polido também. Polido, exato. Mas às vezes a gente se depara com essa realidade deles começarem a mentir, né? Assim, como que você tem visto disso? E como que foi isso na sua relação com seus filhos também, né? Cara, a gente tem uma tendência de cobrar da criança o que a gente não faz. Então a gente não mente só pra ser polido e educado. A gente mente porque a gente mente. E a gente precisa ser honesto. Pra ter vantagem. Assim, eu não tô afim de ir, mas eu não vou falar com ela que eu não tô afim de ir. Então, assim, ai, amiga, minha mãe me ligou, não vou poder ir agora. Cara, não foi sua mãe que ligou, sabe? Você faltou porque você tem uma entrevista. Ah, então, tô doente, não vou poder ir. Assim, a gente faz isso. Algumas pessoas com mais frequência que outras. Assim, eu sou muito ruim na mentira. E os meus filhos sabem disso. Então, assim, a gente foi comprar o presente de aniversário do meu marido. E aí, os dois sentaram. Mãe, você não sabe mentir. Se o papai perguntar, você vai acabar falando. Não fale. Eu falei assim, eu não falo. Ele vai perguntar, é um arroba? Você vai dizer não. Eu não sei o que, ele vai dizer não. Aí, na hora que ele perguntar o que é, você vai fazer, depende. Não sei. E é isso, assim, eu sustento muito a verdade, muito por ter medo de ser desmascarada. Não é porque eu sou a rainha da boa… Não. Quem mente tem que ter boa memória também, então, né? Então assim, eu tenho uma vergonha, sabe? Eu nunca consegui nem colar na prova, que eu tinha imaginado, se o professor me desmascarar, vai ser uma vergonha. Assim, nunca consegui. Eu tava falando pros meus filhos, nunca consegui. Eu tinha uma amiga que eu olhava pra ela e falava, mas como que você consegue? Então a gente precisa entender que a mentira, ela faz parte das relações. E que a gente precisa mentir às vezes. Não dá pra eu falar tudo o que eu penso sobre você e pra você. Existem momentos que a gente tá pensando coisa que a gente não deve falar mesmo e acabou. Então, não dá pra levar a mentira da criança como uma falha de caráter. Eu acho que esse é o ponto principal. A gente olha pra criança que mentiu pra gente e pensa, meu Deus do céu, né? Daqui a um tempo tá vendendo droga na rua. A gente olha como se assim… Exato. Pegou o pior caminho do mundo, tô criando assim, meu Deus, deu tudo errado. Vamos respirar. Não, isso enquanto a gente às vezes pede pra ela colaborar com a nossa com mentira, né? Mas ela não pode mentir. Não pode. Fala pra sua avó que quando chegar na sua avó, não fala que a gente não fez conta isso. Não fala pro seu pai que a gente comprou não sei o que na loja. Você entende? Então assim, não dá pra acreditar que é uma falha de caráter da criança. Muitas vezes ela vai mentir porque ela quer te dar a resposta que vai te fazer feliz. Às vezes não é nem por proveito próprio. Ela olha e fala assim, eu não vou contar, mamãe fica chateada.
Eu não quero deixar ela chateada. Então, às vezes ela mente pra te agradar. E aí, primeiro, não levar como uma falha de caráter. O segundo você não sabe qual é a verdade? Pra que você quer pegar a criança na mentira? Eu não consigo entender. Eu já sei qual é a resposta. É melhor chegar pra ela, filho, eu descobri isso, me conta. Não, deixa eu ver o que ele vai dizer quando eu perguntar. E aí você se prepara pro interrogatório policial, olhar todas as questões da criança, você pergunta, esperando. Gente, por que assim? Você não tá numa guerra, não é teu inimigo, tá? É o teu filho ou a tua filha. Não estamos numa disputa. Você não precisa pegar o teu filho na mentira. Você não precisa testar a relação de vocês. Você não precisa testar o caráter do seu filho. E até entender o porquê que tá mentindo, né? Porque muitas vezes é isso, é uma situação difícil que eu preciso esconder e que talvez tá me faltando um pouco de confiança, não porque você não me dá, mas porque eu tô tentando entender que mundo é esse. Que mundo é esse? Eu tô experimentando o mundo, eu tô entendendo. Às vezes eu só tô com vergonha. Então já aconteceu mentira na minha casa. Falar, então, descobri que aquilo que você falou não aconteceu exatamente como você falou. Mãe, eu fiquei com vergonha de te contar. Eu fiquei com vergonha do que eu fiz. Ok, então vamos conversar sobre a vergonha que você fez. Sabe? E aí a gente tem um outro ponto. Como eu reajo à verdade? Porque como eu reajo à verdade vai determinar muito a confiança da criança em me contar o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. Né? Então assim, eu surto quando ela me conta a verdade. Como que eu ajo quando ela erra? Sabe? Sim. Que tipo de surto que eu tenho quando ela erra? E assim, não tô falando que a gente tem que ser sempre tranquila, fofa e equilibrada. Então, eu já tive situações em que os meus filhos falaram, eu vou te contar uma coisa, você vai ficar muito brava. Mas depois a gente vai conversar. Você entende? Assim, deixa eu contar, ela vai dar uma surtada, ela vai sair meio pé da vida, daqui a pouco ela vai sentar e falar, tá ok, me conta o que aconteceu. E essa coisa da falha de caráter, ela acontece com outras coisas que não só a mentira, né? Então, a criança mente é mentirosa. A criança fez bagunça, é bagunceira. Então, a criança já faz aquilo porque ela já tem aquele rótulo. Nossa, então, já ela vai atender. Ela vai atender. E sabe o que eu falo muito pros pais, Rê? A gente precisa ter uma escala de gravidade das ações das crianças, gente. Exato. Não dá pra ser tudo um crime. Não dá. A gente tem um código penal que ele dá ali regrinhas e aí ele escalona o que é grave e o que não é. A gente olha os erros das crianças e parece que tudo é muito grave o tempo inteiro. Sabe? Então, eu falava eu falo muito pros pais, cara, um cuspe no chão não é o mesmo que um tapa na tua cara. Eu preciso lidar de forma diferente com uma coisa e outra. Primeiro, para que a criança entenda que existem pesos diferentes para as ações dela mesmo, dentro de consequências diferentes. E segundo, para eu não banalizar a nossa relação. A criança precisa saber que nem todo erro é um erro que acabou o mundo, sabe? E tem um outro ponto, que aí quando a gente fala de mentira, de qualquer outro comportamento, que pra mim o que a gente mais falha é a reparação. Com certeza. Então eu tô muito no foco de punir, eu tô muito no foco de mostrar pra ele como foi errado o que ele fez. Mas onde é que eu tô na parte de aí? Vamos assumir seu B.O.? Como que você vai reparar o que você fez? Ah, mas foi sem querer. Tudo bem, filho. E a gente repara o que a gente faz sem querer. Ah, quebrei. O que é que a gente vai ofertar pro coleguinha que você quebrou isso dele? Vamos ver, vamos tentar consertar? Vamos dar um outro de presente? Quer fazer um almoço pra ele pra pedir desculpas? Como que você vai reparar o que você fez? Porque a reparação é a parte de ouro da educação. Porque é a parte que ela olha pro outro. E se responsabiliza, né? Porque você punir, a pessoa é culpada, eu tenho um castigo, depois eu vou lá e faço de novo. E sou eu o tempo inteiro, eu comigo mesma. E a reparação é um sai de você agora. Vai viver a consequência do que você fez. Como que você repara? Assim, uma das escolhas, a escola que os meus filhos estão, que foi uma das coisas que eu achei que tinha um equilíbrio na firmeza e na forma de agir, ela falou, olha, se a gente aconteceu há um tempo num aluno que quebrou uma vidraça, e assim, aconselhamos o pai que ele tinha que pagar pelo conserto e ele acompanhou a troca. Então, no dia que as pessoas vieram trocar, ele ficou lá, ele acompanhou toda a troca da vidraça. Quando concluiu, foi ele que chamou a gente para informar que tinha concluído. Então, assim, é isso. Eu preciso ver que existe um processo de reparação do que eu fiz. Porque o que normalmente nós fazemos? Né? O nosso padrão na educação. Eu castigo e aí eu vou lá e resolvo. Te castigo, agora deixa que eu vou resolver a merda que você fez. E não. Assim, eu vi que você errou, esse erro não te define e você precisa reparar o que você fez. Ter acesso às consequências, né? Porque a gente tava falando da mentira e eu acho que a gente tá falando mais num âmbito privado, né? Mentiu pra mãe, mentiu pro pai,
uma coisa aqui. Mas a gente tá vivendo uma era de mentira na internet, Sim. né? Então, o que é fake news, o que é opinião, o que é notícia, o que é informação. E eu acho que esse letramento pra criança e aí virar adolescente nesse mundo digital, ela é fundamental. Que uma mentira ali tem uma repercussão diferente, né? Então, quando você fala de poder cuidar das consequências, também é entender que a mentira, principalmente nesse âmbito, ela pode ter uma dimensão, uma consequência muito maior. E ainda tem um outro ponto dentro desse âmbito que eu tava justamente aqui, né, devaneando sobre isso, que é o quanto você consegue se esconder, né, na internet. Então, na vida real, a gente mente, mas a minha expressão engana, né? Tem pessoas que percebem, né? A gente tá em relação. Às vezes, na internet, né, a gente tá por trás de um perfil. Eu solto uma mentira lá e vou embora. Eu solto a mentira lá e vou embora. Eu crio um outro personagem, né? Eu, inclusive, posso machucar o outro. Então, por isso que esse ambiente de confiança... Né? Exatamente. Eu não vejo. Esse ambiente de confiança é tão essencial, porque você consegue, né, cuidar dele no que tá aos seus olhos, né, ao que é possível, mas se essa criança confia nesse espaço, ela também tende a se comportar em outros espaços, inclusive os virtuais, da mesma forma como ela se comporta, né, assim, no mundo físico real, assim, né. E esse é o objetivo da educação. Não é que ele haja certo quando eu tô com ele. Não é que ele não minta pra mim. Exatamente. É que ele entenda as repercussões da mentira. Exatamente. Não é que ele me obedeça. É que ele saiba olhar as regras, entender as regras e saber por que é importante cumpri-las. É um projeto, mais uma vez, de longo prazo que é muito maior do que eu. Não é sobre minha educação. Então, esse ponto de eu quero que ele saiba a mentira, a repercussão da mentira, para a vida. Não é sobre mim. Até porque quando ele mente pra mim, é mais fácil de eu lidar aqui. E aí, uma dica que eu dou pros pais em relação à mentira na internet é usem a arte. Tem muito livro legal, muito filme legal, muita série legal. Existem oportunidades de a gente falar das consequências. Porque o que acontece é muito difícil pra criança mensurar a consequência do que tá na internet, porque ela não vê. Então, quando você bota um filme, e não é, gente, pelo amor de Deus, não é um filme de tragédia horroroso que todo mundo, assim, é um filme que tem um enredo que prende, tem vários filmes legais, várias coisas legais. A gente pode usar a arte pra ter essas conversas. Assim, olha a consequência disso. Olha como chega pro outro. Então, assim, a gente tem pra criança pequena, tem o Rumbo Gado, tem alguns filmes muito legais. Pro maior, como que funciona, qual que é, quais são as prioridades. Assim, eu assisti um filme que é de Bar Mitzvah. Com o Adam Sandler e a filha dele mesmo que fez. E é um filme muito legal sobre adolescência. E eu assisti com a minha filha, a gente conversou um monte. Acho que o nome eu não te convido pro meu Bar Mitzvah. É uma coisa assim o nome do filme. Nunca ouvi. É muito legal. Ela tem uma briga com a amiga por causa de um menino, depois ela entende, ela faz uma besteira. E é lindo o desfecho, a atitude que ela faz pra reparar o erro. Então a gente utiliza o filme, não é pra dar uma lição de moral, mas pra puxar a conversa de uma forma conectada, de uma forma descontraída, de uma forma que não sou eu te dando uma lição de moral de como é que você deve agir. E o ponto mais importante, gente, exemplo. Porque não adianta eu falar pro meu filho, pra minha filha, como ela deve agir. Eu reparo meus erros. Eu assumo meus BOs. Quando eu faço uma besteira com ele, eu chamo ele, né? E falo, filho, agi com você de uma forma que eu não concordo. Quer conversar sobre isso? Eu queria conversar. Você tem algo pra me falar sobre isso? Como que a gente repara e conversa sobre isso? Reparar, a gente não é dar um presentinho, não. Sabe? Não é comprar o perdão da criança. É se deparar com o desconforto do outro. É pegar essa dor foi eu que te causei, então tá, vem cá. Vamos junto lidar com ela. Falando em presentinho, a gente já vai fechar. Eu tava pensando nisso, falei, por favor, vamos fazer essa pergunta, porque tem sido a minha maior questão, assim, recente. Vai. E esse presente, assim, esse presentinho, acho que ele elucida muito, acho que um pouco como a gente lida com a questão do consumo, né? Consumo, dinheiro. Inclusive, até tinha pensado numa história, e aí hoje eu vou trazê-la pra fazer a pergunta. Quando eu tinha 8 anos, tava tomando banho, explodiu o box de vidro. Sim. A porta inteira em cima de mim. Eu tenho um monte de cicatriz por causa disso até hoje. Uau.
Minha mãe, ela conta, ela tava lavando a louça na cozinha, ela ouviu, o barulho foi tão grande, ela achou que era um botijão de gás explodindo na vizinhança. E meu pai tava dormindo, eles chegaram ao mesmo tempo, assim, no banheiro. Eu já tinha andado em cima dos cacos de vidro. Eu estava do pescoço, graças a Deus, não foi nenhum caco de vidro no meu rosto, mas do pescoço pra baixo eu estava com o corpo inteiro vermelho de sangue, assim. Meu Deus! Meu pai me pegou, me colocou em outro chuveiro pra ver onde tinha corte, não sei o que. Minha mãe, ela tremia, assim. Meu pai é médico, meu pai e minha mãe são médicos. Minha mãe virou outra pessoa. Meu pai que me costurou, e a gente no hospital, meu pai ia me costurar, e eu tava morrendo de medo, já tava com dor, enfim, tava assustada. O que minha mãe pôde me dizer? O que você quer que eu te dou? Eu te dou qualquer presente, como se isso fosse tirar o meu desespero, o meu medo, minha dor, né? E a gente tem muito essa relação com o consumo como algo que vai apaziguar, né? Ou é como um prêmio, ou como algo que vai apaziguar um pouco a nossa ansiedade, a nossa angústia. E aí nossa grande pergunta aqui, e que a Jo tem levantado muito essa bandeira, porque acho que é uma coisa que a gente precisa conversar, é como a gente lida com essas questões de dinheiro e de consumo. Como apresentar isso para criança, sabe? Porque elas vão lidar com isso o tempo inteiro. E vão. Né? E saem com a gente no mercado e querem comprar isso. Não, e a publicidade, e aí de novo voltando pro mundo da internet, a publicidade ali é massiva, né? Assim, eles não são críticos a isso ainda. Então unboxing, é isso, é qualquer hora do dia. E unboxing, e skincare para qualquer idade agora. E todo mundo tem que ter todas as maquiagens. Vai crescendo esse lugar do consumo. Isso tem me angustiado muito, assim. Porque eu tenho visto tanto esse assunto permear as minhas relações no sentido do quanto a criança tem pedido, quanto realmente como a família tem usado isso como um recurso quando não sabe lidar com alguma situação. Ou uma situação que eu preciso, né, presentear e premiar, ou, como a Rê falou, uma situação onde eu não tô sabendo lidar e aí eu dou um presente. A gente tem medo do choro e da dor da quê. criança, né? A gente tem muito medo do choro e da dor da criança. Então, acho que tem um lugar, ou a gente usa um presente ou a gente usa comida. Ai, eu adoro comida. Ou é presente ou comida. Eu te dou uma bala, eu te dou um doce, eu te dou quer um chocolate, vamos sair pra comer. Depois de sair daqui, a gente vai te levar lá naquela pizzaria que você ama, porque você já sofreu demais hoje, então eu vou te dar uma alegriazinha. A gente tá fazendo associações ruins pra essa criança, né? Então acho que tem um lugar de, vamos conversar sobre o que você tá sentindo. Eu vou te dar a mão e eu vou lidar com o meu desconforto pra te ajudar a lidar com o seu desconforto. Então eu preciso entender onde é que esse presente tá entrando. É porque eu não tô conseguindo consolar o meu filho, a minha filha. É porque eu não tô conseguindo ficar com ele aqui, olhar no olho dele e ver que ele tá sofrendo. Por que eu não consigo ver meu filho sofrendo? Porque dói, mas eu tô aqui pra sustentar essa dor. Eu dou conta dessa dor. Entende? Então, assim, que outras ferramentas eu vou fazer com essa criança pra que a dor, ela faz parte da vida. Meu filho caiu uma vez e a gente foi pro hospital. Abriu. Que sangra abriu, foi terrível. É desesperador, né? Nossa, mas foi muito desesperador. E eu agarrei ele, o meu marido, ele tem muita dificuldade em lidar com sangue. Então, assim, na hora ele dá o piripaque do Chaves. Vocês lembram do Chaves? Então, ele dá o piripaque do Chaves na hora. Na hora. Ele travou ali o piripaque do Chaves, ele não sai. Então, eu naquela correria, a gente levou ele pro hospital. E na hora que a médica falou, a gente vai dar um ponto, precisa da anestesia. E eu fui no caminho explicando pra ele o que ia acontecer. Filho, provavelmente ela vai te dar ponto. Botar uma agulhinha e a agulhinha vai ser bem no machucado, porque é pra dar anestesia. A gente vai pensar em como que a gente vai lidar com essa agulhinha. Vamos respirar fundo. Você quer imaginar um lugar bonito? E aí, na hora que ele deitou na maca, fiz a mãe tá com você. Você quer respirar fundo? Você quer que eu te conte uma história bonita no seu ouvido? Você quer que eu quer imaginar alguma coisa? E fez, não, mamãe, só respira comigo. Ele tinha 6 anos. E aí, a gente foi respirar junto. Ela deu anestesia e deu o ponto dele segurando a minha mão e a gente contando a respiração junto. Cara, isso é uma ferramenta que ele vai levar pra vida. Pra vida. Na minha cabeça não passou comprar nada, nem dar uma comida, porque eu já tenho na minha vida a ideia de eu vou te ajudar a lidar com as suas emoções. Porque elas vão estar aqui, você vai lidar com elas o tempo inteiro. E quanto mais você souber lidar com elas, melhor. Sobre os desejos deles. Eu acho que tem um lugar aí de conversar sobre o consumismo, ele tem um momento. Então, não é na hora que a criança tá no mercado ou na loja de brinquedos chorando e pedindo. Ah, mas o planeta, o lixo do planeta. Não é o momento. Naquele momento não é um lixo do planeta. Quer fazer uma lista? Vamos anotar a sua lista de desejos?
Os meus filhos tinham lista de desejos. A gente ia pro shopping, eles saíam apontando tudo pra botar na lista de desejos. E não era uma lista do Papai Noel. Não era uma lista de se você conseguir passar na prova eu te dou. Não tinha nada. Era só lista de desejos. Só isso. Coisas que a gente quer. Eu desejo pra caramba, gente. Sonhar é bom. Sonhar é gostoso. Eu não vou botar limite no sonho dos meus filhos. Mesmo que seja um sonho de consumo. E aí, em momentos mais tranquilos, aí a gente senta pra falar sobre o consumismo, sobre a produção de lixo no planeta, sobre o quanto a gente vai querer muitas coisas, o quanto é construída a ideia de que a gente deve querer muitas coisas, o quanto é construída a ideia de que se a gente tiver aquela boneca, aquele brinquedo, aquela roupa, a gente vai ser mais feliz. Vai ser mais aceito. A gente vai ser mais aceito. E nada daquilo garante. Então a gente vai… Eu tento, com os meus filhos principalmente, desenvolver esse senso crítico na conversa. Observando, olha só essa propaganda, filho. Você acredita nisso? Olha que palhaçada essa propaganda. E a gente vai discutir aquela propaganda e falar, o que você achou disso? E não é um interrogatório. É algo que eu tô pensando que a gente vai sentar pra dividir e que eles já começam a falar. Mãe, você viu que falou que você vai ter felicidade. Abriu uma felicidade. Como se a felicidade coubesse numa garrafa, sabe? Então assim, eles questionam porque eles aprenderam a ver o mundo da forma questionadora. E aí é importante, aqui vou fazer um recorte de raça e classe social. Eu sou mulher negra do interior da Bahia que cresceu ganhando roupa de doação. Que almoçou muito omelete de fiambre quando era criança, sabe? Então, eu quero o filé mignon, eu quero um closet inteirinho. Se eu pudesse, eu tinha um quarto de sapatos, sabe? E eu converso com eles sobre isso. Falo, meus amores, o nome disso é reparação histórica. Eu nunca tive e eu quero. Não fui eu que destruí o planeta. Não é assim. Não vamos botar todo mundo no mesmo pacote. Então, tem um lugar aqui que eles me veem consumindo. Eles me veem comprando. E você não vai me dizer logo agora que eu tenho acesso, que eu tenho que ser vegana e que eu tenho que ter guarda-roupa cápsula. Você não vai me dizer. Porque eu não vou cumprir isso pra você. Sabe? E aí, eles podem falar que eles querem ser veganos. A Helena foi vegetariana por 2 anos. Ela tem 9 e por 2 anos ela foi vegetariana. Certinho. Depois ela desistiu. Mas é isso, tudo com muito senso crítico. E eu acho que o grande segredo em tudo isso é o quanto a gente assume isso na nossa vida. Porque isso transborda pra vida dos filhos. Então, os meus filhos me vêm discutindo com meu marido sobre o consumismo. Sobre as propagandas. Sobre, sabe? Eles me vêm discutindo em casa. Chega pedido de publi, às vezes. E eu falo, amor, chegou pedido de tal publi, eu não vou fazer. Ou então, o que você acha dessa aqui? Eu vi a campanha, eu vi com a empresa séria, eu vi com a empresa assim, a empresa assim. Então, a gente tem discussões na frente deles sobre os problemas do mundo que faz com que eles se sintam parte disso. E aí, eles assistem isso não é porque a gente tá ensinando, pegando um livrinho e falando como é que tem que ser isso em relação ao consumismo. Porque eles me vêm vivendo isso. E aí, a gente volta pra esse lugar de que exemplo que a gente dá. Porque não adianta eu falar com meu filho que ele não pode querer o computador novo se eu troco o meu iPhone todo ano. Sabe? Se eu troco o meu carro todo ano por trocar. Não tô falando que você tá errado em trocar, isso aí é uma questão sua. Mas não finge que você não faz isso. Não queira que do pé de limão saia uma melancia. Se é um limoeiro em casa, vamos ter um limãozinho. Sabe? Eu tenho pensado muito nisso. Acho que até essa minha vivência de gestar, né? Gerir e pensar como é que vai ser essa educação, isso é um dos temas que, e agora bem particularmente mesmo, mais me angustiam, porque e por isso eu venho falando tanto pra Rê, eu acho que a gente tem que abordar esse tema aqui, porque não é trivial, né, porque isso diz tanto da tua história particular, né, assim, e aí justamente a pergunta que eu queria te fazer, atrelado a essa questão do dinheiro e como você lida com isso, porque é isso, vocês são uma família que vocês vão ter, inevitavelmente, um atravessamento racial também, né? Mas você já teve uma história em relação à tua realidade financeira que é diferente da que você propõe, né, hoje para os seus filhos. Então, assim, como que a gente começa a fazer essa abordagem em casa dessa consciência social, né? Mas com um limite de… Existe idade pra cada coisa, né? Assim, então, sei lá, às vezes eu vejo amigos meus falando, não, poxa, eu andei na rua com meu filho e ele viu uma pessoa em situação de rua e me questionou por que aquela pessoa mora ali. E normalmente é uma situação que deixa os pais
suando frio, né? Porque você normalmente é pego desprevenido. Sim. Voltamos no tema das conversas difíceis, que não são conversas diferentes das conversas previsíveis, né? Elas são justamente imprevisíveis. E aí, como? Né? Assim, não que você tenha... É óbvio que a minha ideia aqui não é que você traga uma resposta, assim, mas como acolher essas famílias que vão ser pegas diante de situações imprevisíveis, que querem criar essa consciência de classe, de raça, nos seus filhos, e que se vem, às vezes, antecipadamente, né, sem antes conseguir trazer esse debate de uma forma mais lúdica, né, através de um desenho ou através da própria convivência pra dentro de casa. É um cálculo tão difícil que traz muito da nossa forma de ver o mundo. Assim, vai muito da personalidade de cada pai, de cada mãe na hora de lidar com esse tipo de coisa, assim. Na minha família, a gente tem uma tendência de trazer sempre a verdade. Eu não vou mentir pros meus filhos. Por que essa pessoa tá na rua? Porque a gente vive num país muito desigual. Muito desigual. Você sabe o que significa um país desigual? Significa que tem gente que ganha muito, 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 muito dinheiro. E tem gente que ganha muito pouco. Ou quase nada. E aí à medida que eles estão crescendo, a gente consegue aprofundar essa conversa. A gente consegue questionar, assim, você acha que quem estudou na escola como vocês e quem não estudou, não tem tempo de estudar, ou então vai na escola que tá tendo greve o tempo inteiro, tem a mesma oportunidade que vocês têm? A gente tá o tempo inteiro questionando pra eles esse lugar de, olha, presta atenção, que a vida é maior do que a oportunidade que você tem aqui. E eles têm muito das nossas histórias. Então, tanto o meu marido quanto eu viemos de uma realidade difícil. E eles têm a realidade de raça, que é o assunto que a gente tá em casa todos os dias. A gente não tem como fugir. Sim, a primeira vez que minha filha sofreu racismo, ela tinha 7 anos. Não tem vou esperar o jeito certo. Não, ela chegou e falou, mãe, aconteceu uma coisa muito desconfortável. Me chamaram de gambá. Ela e a outra amiga preta. Sabe? Então, assim, quando ela chegava em casa e fazia, mamãe, aconteceu uma coisa comigo com Nina, meu coração já apertava. Porque eu já sabia. Eu já sabia o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. E ela sentia, ela percebia, tem uma animosidade nessa voz. Ela não sabia da noma de racismo, mas ela sabia o que era. Sabe? Então, assim, tem toda uma história que eu tenho de falar a verdade pra eles. Mas eu acredito muito na potência do ser humano. Eu acredito muito no nosso poder. Então, eu sou aquela que fala assim, a gente não vai desistir. O clima tá acabando. O que é que a gente vai fazer? Alguma coisa a gente vai fazer. Não vai só esperar, né? Alguma coisa a gente vai fazer pra melhorar. E aí eu tento trazer muito pra algo que vai além de vamos reciclar o nosso lixinho e tomar banho mais curto. Escovar os dentes no banho. Não, a gente vai pensar no coletivo. Vamos analisar as propostas dos políticos que a gente tá vendo. Vamos pensar o que vai pra todo mundo. As grandes empresas destroem o planeta muito mais do que... Não interessa quantos banhos curtos você vai tomar, filho. Sabe? Eu saí muito desse discurso do banhozinho mais curto. Vamos ampliar a nossa visão. Porque senão a gente acha que a gente tomou banho mais curto e tá fazendo nossa parte. Não estamos. Então vamos pensar nas políticas públicas. Vamos pensar no que é grande, no que é enorme, no que é maior. E aí eu trago essa visão pra eles o tempo inteiro. E eu também trago a preciosidade da vida. Sabe, assim, tem um lugar aqui que a gente precisa aprender a aproveitar esse negócio incrível que é estar vivo. E sim, tem um monte de coisa ruim acontecendo. E tem um monte de coisa boa também. E a gente curtir as coisas boas não quer dizer que a gente tá ignorando as coisas ruins. Quer dizer que a gente tá conseguindo equilibrar um pouquinho, porque gente doente não muda o mundo. Eu falo isso o tempo inteiro. Gente doente, deitada na cama, a gente não vai conseguir mudar o mundo. Sabe? Tem uma música do Emicida que ele fala, eu melhorei da depressão, tava fácil pra vocês. Porque é isso, assim, tava fácil, tava sem ânimo pra nada. É estratégia política, inclusive. Tirar a nossa alegria, a nossa esperança. Porque você só segue aqui, sabe? É a conexão com a nossa subjetividade, com a beleza da vida, com os nossos sonhos, que faz a gente falar, eu quero mudar esse negócio, porque viver é bom. Exato, só quero melhorar porque, né? Porque é bom tá aqui. Porque vale a pena. Vivo, né? Porque o que eu quero ver melhor, sabe? E a gente tem essa tendência de levar muito só pra dor e é o que vai causar uma ansiedade enorme. Então assim, vamos lembrar do quanto é bom, porque a gente tem do que cuidar. A gente quer cuidar porque é bom. Porque é gostoso, a gente quer isso por muito, muito mais tempo. Total, a gente só quer ter conversas difíceis porque a gente também quer viver momentos maravilhosos com a família, exatamente. Né? Só vale a pena ter uma
investir energia numa conversa difícil pra poder ter um momento bom. E eu falo muito isso com eles, assim, se a gente quer conversar é porque tem esperança. A gente não conversa quando a gente não tem mais esperança. Então, se eu te chamo aqui pra falar, filho, vamos conversar sobre isso, é porque eu acredito em você. Se eu não acreditasse em você, eu não te chamava pra gente sentar e conversar e pensar na solução. Então, cada vez que você me chama pra conversar, eu sei que você tá acreditando em mim. E eu vou valorizar que você tá acreditando em mim. Porque se você me chama, Elisama, a gente tem uma conversa pra ter, tem uma confiança de que alguma coisa vai sair dessa conversa. Sabe? E a gente precisa nutrir isso em todas as relações. E nutrir isso neles pra que eles nutram isso em todas as relações. Sabe? É muito lindo isso que você disse. E até me acolhe, assim, em alguma medida, porque acho que é um pouco o caminho que eu, até como educadora, né, antes de mãe, assim, que é essa ideia de a gente não vai se isentar de olhar para essas questões. Pelo contrário, a gente tem uma responsabilidade. Quanto mais críticos nós somos, né, mais conscientes desse mundo que a gente habita, mais importante é que a gente possa apresentar das diversas formas isso, independente da idade, né? Eu acho que até quanto mais privilégio, mais responsabilidade a gente tem disso, né? Por isso que eu acho que eu me cobro muito nesse sentido, porque eu sei o meu lugar de privilégio também, mas ao mesmo tempo, a gente não apresenta só isso, né? Porque é o que você tá falando, assim, a importância de apresentar o mundo que é desejoso, né? Um mundo que tem esperança, que alimenta que a gente siga vivendo, né? Você vai cuidar de quê? Exato. Você vai cuidar de quê? Assim, eu tenho filhos negros, nós somos uma família negra. Eu apresento para os meus filhos o tempo inteiro a beleza de ser negro, a potência de ser negro. Então, assim, tem uma beleza na nossa cor de pele, nos nossos traços, nos nossos ancestrais, nos nossos cabelos. Se a minha filha é louca pelo cabelo dela. Ela é louca, a gente brinca com aquele cabelo, a gente faz um monte de penteado diferente, assim, existe o racismo. Você brinca com o seu eu brinco também, com o né? meu, eu faço um monte de coisa no meu cabelo. Então, assim, existe o racismo, ela sabe que existe, mas o racismo, dentro da história do que é ser negra pra ela, ocupa um lugar tão menor que quando acontece, ela olha e fala assim, não devia estar acontecendo. Porque eu sou tão maior que essa dor não me define, essa dor não diz quem eu sou. E aí ela tem a noção de que ela é maior do que as cobranças que são derramadas sobre ela. Então, assim, quando eu era criança, se eu chegasse num ambiente que só tinha foto de gente branca e sempre era assim, eu nem olhava. Aquilo era o certo. Então, eu estava errada nos lugares. E hoje, eles entram nos lugares, eu falo mais de Helena, porque Miguel tem a pele um pouco mais clara, Helena é mais escura que eu. Ela entra num lugar e se só tiver foto de gente branca, ela fala, mas não tem uma foto de gente negra, mãe, você viu? Assim, ela tem muita certeza que ela tá no lugar certo. Quem errou foi quem não botou a foto aqui. Sabe? Então tem um lugar diferente ali que ela conheceu a negritude dela pela potência da negritude dela. Pela beleza e pela força da negritude dela. Então eu quero apresentar, e a gente fala dos problemas do mundo pros meus filhos o tempo inteiro, mas, cara, eu preciso acreditar que a gente não vai mover o mundo. Que a gente ainda tem alguma força pra transformar nesse mundo. Ou não faz sentido, sabe? Você acha que isso tem a ver só com a criação de vocês, né? Essa relação de vocês? Ou também tem a ver com esses espaços, né? Como a escola? Porque a gente carregou na outra conversa contigo e nessa, esse tema das conversas difíceis, mas principalmente na conversa direta com a criança e com o adolescente. Mas às vezes a conversa difícil não é diretamente com ela. É sobre ela, ou, né, tem a ver com ela, atravessa ela, mas às vezes, por exemplo, é num grupo de WhatsApp das famílias da escola, né? Você citou uma situação de racismo com a tua filha, que pode, né, não sei se aconteceu na escola, e às vezes tem alguma situação ali que precisa ser mediada, porque a criança é muito pequena, ou tem algum barraco lá na escola, que a conversa difícil vai ter que ser com outras pessoas, outros personagens. Como é que é isso pra você? Nossa, eu tive uma conversa difícil num grupo da escola uma vez. Ai, a gente sabe que eu mandei um textão? Vai no cinto que lá vem história. Que eu mandei um textão desse tamanho. Aquele que tem que clicar no ver mais, né? Nossa, que não é que tem que clicar no ver mais. Mandei um textão desse tamanho. Porque a gente tava discutindo como seria o final de ano das crianças, a formatura do 5º pro 6º ano. E foi um ano que, em nossa vida particular, na minha família, a gente viveu muitas coisas intensas em relação à escola. E aí, um monte de mulher naquele corre organizando, e chega um pai. Depois que as mulheres organizaram
tudo só pra criticar. Bem homem fazendo homice. Que ódio! Só pra criticar. E a mulherada fazendo o que a gente normalmente faz. Ai, vou ignorar pra não me estressar. Mas não era a primeira vez que ele fazia aquilo. E todo mundo ignorou da primeira vez. E aí ele fez a segunda. Fez, amor, você não vai fazer a terceira. Porque eu não vou ficar calada. E aí eu entrei no grupo e eu escrevi, olha, eu entendo que você está criticando. Entendo o que você falou, que isso é importante pra você, isso é importante pra você, isso é importante pra você. Acontece que houve um tempo em que essa sua observação ela seria muito mais útil e melhor aproveitada. E esse tempo passou. E nesse momento, mulheres que têm muitas coisas pra resolver pararam a vida pra exercer o que a socialização delas ensinou pra elas, o cuidado. Porque o que elas fizeram aqui foi cuidado. E nesse momento, eu gostaria que, você tivesse respeito por elas, porque a forma que você tá falando conosco é desrespeitosa. Que 2, você valorizasse um pouquinho, reconhecesse um pouquinho o que elas fizeram aqui. Não é assim que você vai falar com a gente. Eu gostaria que você escolhesse melhor suas palavras. Existem outras formas, porque ele foi super estúpido. Existem outras formas de você comunicar o que é importante pra você. E pra nós aqui, nesse ambiente, é importante que você escolha melhor suas palavras. Até porque nós temos os nossos filhos convivendo todos aqui e a gente quer que eles saibam se tratar. Falar uns com os outros. E eu não gostaria que o seu filho falasse assim com a minha filha, por exemplo. Então vamos melhorar. Assim, você pode comunicar tudo. Ah, ele botou, mas então eu não posso falar nada. Você pode. Agora, nós gostaríamos que você escolhesse melhor as suas palavras, porque nós escolhemos as nossas quando estamos aqui. A gente não fala o que a gente quer, do jeito que a gente quer, porque o nome disso é viver em sociedade. É o coletivo. Você pode pôr a sua opinião. Observa o momento e observe a forma. E aí fez aquele cri no grupo, sabe? E aí depois que eu falei, algumas pessoas falaram, nossa, a gente concorda. Poxa, não precisava você falar desse jeito. Nós somos uma comunidade. Porque eu falei de uma forma muitíssimo educada, né? Mas assim, cara, eu vou te demonstrar um limite aqui, porque é importante. Porque ele é importante. Então, existem conversas, e aqui é importante dizer, principalmente para as mulheres, porque nós confundimos a não violência com uma disponibilidade infinita para o outro. Mas eu não posso permitir que você me violente para ser não violenta com você. A violência já tá ali, só que quem tá recebendo sou eu. E normalmente é a mulher que vai receber isso. Então, no momento que todas ficaram caladas, ou se uma ainda fez assim, ai, mas você sabe como ele é, né, menina, ariano. Amor, eu também sou ariana, eu cheguei muitíssimo educada. Então, assim, eu sou ariana, mas eu faço terapia. Pois é, né? Tamo trabalhada. E aí eu falei se a gente faz o que a gente normalmente faz, quer passar pano, quer ignorar, a gente se deixa violentar. Olha quantas vezes aquilo tá sendo extremamente violento pra todas nós. E nós ficamos caladas. Porque eu não quero causar o desconforto. Amor, o desconforto está causado. O cara foi estúpido. Todo mundo viu. E algumas não tiveram coragem de responder a ele no grupo. Mandaram mensagem para mim. Elisama, obrigada pelo que você falou lá. Eu pensei, não, a gente tem que estar falando, gente. Põe o incômodo, devolve o constrangimento. Põe o incômodo na mesa. Fico imaginando todo mundo que tá ouvindo essa história querendo uma Elisama num grupo de WhatsApp da escola. Posso te adicionar, querida, rapidinho? Só pra você falar aqui uns negocinhos pra mim. Mas às vezes a família quer proteger o seu filho ou filha do conflito. E aí usa o grupo de WhatsApp, que isso aconteceu também outro dia com uma amiga minha que tem uma filha pré-adolescente, que a mãe da amiga da filha quis brigar com, né, as mães, porque as filhas brigaram. Então, assim, eu vou brigar pela minha filha. Sua filha já tá com 12 anos. Ela falou assim pra mulher, você não quer deixar elas tentarem resolver, né? Se a gente não dá oportunidade pra que elas consigam ver se elas querem realmente manter essa amizade, às vezes também já não faz mais sentido. Eu vou forçar uma barra, né? E você acha que a gente aqui discutindo vai mudar a relação delas? Cara, mas é a nossa imaturidade. A gente não consegue lidar com os nossos sentimentos. Porque o que acontece? Mexeu com o filho da gente, a gente fica meio irracional mesmo. Assim, eu já me vi querendo pegar uma criança de 5 anos e jogar pra cima. Você não falou com a minha filha assim, sabe? E aí você dá uma respirada porque você é um ser adulto. Sabe? Você dá uma respirada e lembra, então, ele só tem 5 anos. Não vai dar. Sabe, assim... Eu posso lidar com isso daqui, esse não é um problema que eu tenho que resolver. Isso aqui é com o meu filho.
Então, várias vezes, eu já cheguei pros meus filhos, eles me contam uma história. Você quer que eu converse na escola? O que é que você deseja fazer? Não, mãe, quem vai resolver isso sou eu. Eu queria falar, não, eu vou resolver, eu sei como resolver. Pode deixar que eu falo. Tá bom, meu amor. Tô assim, tá bom, meu amor. Mas tem um lugar de confiar neles. Até porque ele vai lidar com as consequências de um jeito todas. diferente de você. Exatamente. Né? Assim. E aí eu vou percebendo, óbvio, que se eu ver que tá numa violência, que tá numa situação que tá saindo do controle, eu vou falar, filhão, eu entendo que você não quer minha interferência e nesse momento, eu acredito que chegou um ponto que precisa de adulto pra mediar e pra interferir. Eu preciso conversar com a escola. Mas eu preciso dar algum espaço para que ele se movimente, para que ela se movimente, para que eles construam. Então, assim, esses dias a Helena chegou em casa e falou, mãe, aconteceu uma coisa. Ela repetiu umas 3 vezes o mesmo assunto. E aí eu parei e entendi que ela não estava só desabafando. Eu tô percebendo que isso mexeu bastante com você. Você quer que eu converse com a escola sobre isso? É isso. Eu quero, porque eu não achei justo que isso aconteceu. Você chegou a conversar com a professora? Cheguei, mas não adiantou. Então eu queria que você conversasse. E ali eu entendi. Então tem um lugar que a gente precisa ter de manobra, de entender qual que é o nosso papel. Ele só tá querendo desabafar comigo. Ela quer que eu entre na história. Mas eu realmente devo entrar na história, porque às vezes ela quer, mas não é o que ela precisa. Ela quer, tá me pedindo, mas eu tô vendo que tem muita coisa pra ser desenvolvida ali e que não é o meu papel. Então, filha, você vai fazer. E aí tem um espaço, a gente volta para as questões das responsabilidades, etc. Na minha casa, ambos sabem que a escola é uma responsabilidade deles. Ah, não vou fazer essa atividade. Tá bom, você vai chegar pra sua professora e explicar que você não fez e por que você não fez. Ah, não. Ah, sim. A atividade é sua, você não fez, você vai chegar lá e você vai explicar. Entende? Então, assim, a gente recebe as informações sobre o que aconteceu na escola. Ah, não entregou a atividade, não fez o quê. E aí, a gente teve reunião recentemente e uma mãe falou assim, vocês podem detalhar melhor o que aconteceu? E eu achei magnífica a resposta da coordenadora, que ela falou assim, se você tem dúvida, você vai chamar o seu filho e falar, olha, chegou um aviso aqui e eu tenho dúvida sobre como aconteceu. Como aconteceu? Aí lá eu faço isso e ele me disse que não lembra. Aí você vai pedir pra ele pra voltar no outro dia, conversar com a professora, entender o que é que ele não lembrou e voltar pra te contar. Porque essa tem que ser uma responsabilidade dele. E aí, por isso que eu falo desse caminho que é junto com a escola. Sim, tem que ser a responsabilidade dele assumir o BO dele. Não lembro o que foi? Então tá, você vai conversar com a professora e amanhã você vai me contar o que foi pra gente pensar junto aqui como é que a gente vai resolver isso. Eu acho que você fala é interessante porque diz isso assim, né? Quando que o nosso papel é de acolher e não que a gente vai saber sempre e, de novo, a gente vai errar, vai se reparar. Então, assim, quando que o nosso papel é de acolher, quando o nosso papel é de dar a ferramenta, né? Sim. Falar, olha, por que você não conversa desse jeito? Que tal, né? Quando que o nosso papel é mediar e quando que é de comprar briga. Porque às vezes vai ser de comprar briga, né? Então, e aí isso esbarra numa questão que a gente já tá fechando, ainda com muitas questões, mas... Ixi, acaba muito rápido, né? Muito rápido, pelo amor. Muito rápido. Mas eu queria aproveitar um pouco esse tema, porque eu acho que isso é uma angústia que aparece muito pra gente, que é esse limite da privacidade também, né? Principalmente você agora tá com 2 filhos adolescentes já, sim, né? E a gente vem conversando nessa nossa história de parceria, as crianças foram crescendo junto, é muito bonito, assim, ver isso. E é isso, assim, também, quando que você interfere e quando você não... E quando você deixa situações que você tá vendo que são difíceis, né? A gente ilustrou muito quando a gente tava pensando nessas perguntas, nesses temas que a gente ia trazer pra você, essa relação, por exemplo, mais amorosa, né? Então eu tô vendo que essa criança tá começando, esse adolescente tá começando a se apaixonar e que às vezes tem uma frustração amorosa. E aí, de novo, né? Trazendo o tema da mediação, né, do acolhimento. Qual é o nosso papel? Como tem sido isso? A Elisama, mãe de adolescente, e se deparando com essa relação deles se apaixonando, deles começando a se questionar que lugar é esse, né? Das relações amorosas. Podem vir, né? Medos, receios. Gente, é muita crise. Pelo amor de Deus. Muita crise. Cara, eu acho que, à medida que os filhos crescem, a gente vai perdendo a ilusão de que a gente consegue resolver tudo. Então, quando você tem um filho pequeno, você tem uma agenda com o telefone de todas as mães, e você liga e fala, eles brigaram, vamos fazer um almoço pra gente juntar os dois? Eu acho que eles vão conversar e vai ser ótimo. Então, assim, a gente tem ali a gente brinca mais com a vida dos filhos, eles são mais maleáveis e manipuláveis pra gente.
à medida que eles crescem e vão adolescendo, os problemas eles não nos dizem tanto respeito. E aí você descobre que tem situação que o seu único papel é estar com ele. Então, eu não vou arrancar do coração dos meus filhos uma frustração amorosa. Eu não vou conseguir arrancar do coração a decepção porque ele não foi convidado para uma festa. Eu não vou conseguir. E diversas vezes eu não sei o que fazer. E eu sou honesta. Meu amor, eu queria saber o que fazer agora. Eu queria conseguir arrancar essa dor do seu coração. Tudo que eu queria era te devolver a tua alegria nesse instante. E eu não consigo. Porque eu tô aqui. E aí, às vezes é só o silêncio, é só deitar no colo e chorar. E você vai fazer carinho na cabeça. E essa criança vai chorar horrores. Você vai ficar com o seu coração rasgado em 550 pedaços. Você não consegue entender porque que aquele crush não quis, né? Como meu filho é perfeito! Seu filho é perfeito, né? É perfeito! Lindo, maravilhoso, educado, inteligente. Como que você não enxergou isso? E é isso, assim. Você vai depois procurar o apoio pra você chorar. Pra você se consolar. Pra você lidar com o desafio, porque senão você derrama na criança. Mas não dá pra você deixar o adolescente sozinho com a dor dele, porque você não sabe lidar com a sua. Tem um lugar aí, e eu já vi amigas e conhecidas falar, eu nem conversei com ele sobre isso, que eu não sei eu vou fazer o quê. E eu volto pra aquele lugar de escutar e fazer alguma coisa, amiga, pelo amor de Deus. Se você não escutar, não quer dizer que a dor vai embora pra ele. Ele tá com dor ainda. E aí ele vai procurar ajuda e até em lugares de risco, né? Em pessoas que não estão preparadas pra fazer essa ajuda, sabe? Então assim, eu tô aqui do teu lado. Eu já aconselhei meus filhos por dores muito... A dor de crescer, os medos em relação ao crescimento. E você vai fazer o quê? Não, filho, vou conversar com Deus. A partir de amanhã você não cresce mais. Não tem. Pois é, crescer dói, filho. Eu sinto muito. Crescer, eu entendo esse teu medo. E às vezes eu divido uma história, às vezes eu nunca pensei sobre isso. Sabe? Porque eles trazem coisas que a gente nunca pensou e que a gente nunca refletiu sobre. Eu me lembro de um dia, a minha irmã tava com os meus filhos, botou meus filhos pra cama e de repente meu filho saiu chorando muito. Ele já grandão, sentou no meu colo gigantesco. Ele agora tá com 1,65, na época ele tinha 1,5. Ele deitou no meu colo, assim, aquele meninão enorme, chorava, mas ele chorava. E eu não conseguia entender, porque ele chorava e, filho, tá tudo bem, você quer conversar? Ele, não. E na hora que ele conseguiu acalmar um pouco, ele fez, eu imaginei que vocês tinham morrido. Eu ia falar disso do luto, né? Desse deparar com a morte. Acho que ele tava no quarto com a minha irmã. E assim, com ele eu tenho conversa sobre a morte desde que ele tem 4 anos. Na primeira ele tinha 4 anos, gente, eu acho um absurdo. A mãe não tava preparada. Ele sentou comigo e fez, mãe, um dia eu vou morrer. Meu Deus do céu. Vai, filho, e você? Um dia vai morrer? Meu Deus do céu. Eu vou, filho. E aí, nesse dia, ele chorou com uma consciência muito maior do que quando ele tinha 4 anos. E aí, minha lágrima desceu na hora também. Nas 2 vezes que a gente conversou mais com ele, mais emocionado, a gente conversa sobre morte muito, mas as 2 vezes que ele tava mais emocionado, eu falei, eu também não quero morrer. Porque depender de mim, eu quero ter vida pra sempre pra estar do seu lado. Mas eu posso te garantir que assim, enquanto tiver ar aqui, eu tô cuidando de você. Eu tô do seu lado. E aí na hora que ele saiu, voltou pra cama, eu tinha derramado umas lágrimas abraçada com o cavalo. Chorei de soluçar, largada, com meu Deus do céu, amor. Mas assim, eu tava ali pra ele, derramou uma lágrimazinha, mas assim, eu tô aqui com você. Ele saiu, eu desabei, chorei, horrores. Como eu já chorei em outras situações, como eu chorei quando ela ainda tinha sofrido violência racial na escola, eu liguei pra mãe da outra menina, e eu chorava e fazia, passaram 30 anos, amiga. Tem 30 anos que eu tinha 8, cara. Ela ouviu a mesma coisa que eu ouvi. Como assim? Como o mundo não mudou? 30 anos. E eu chorava, sabe? E é isso, assim, tem coisas que você não vai mudar. Que o que você tem pra fazer com a criança, fala assim, eu tô com você. Não sei pra onde a gente vai, o que a gente vai fazer, mas a gente vai junto. Não, e lembrando que é interessante que você contou histórias onde eles conseguiram nomear isso, né? Tanto a história, né, que a Helena viveu na escola e que ela pôde te falar do racismo, quanto a própria questão do Miguel de conseguir, em algum momento mesmo, depois de um pouco mais calma, falar que o choro tinha a ver com luto, né? Ou com esse medo, né, da morte e tal.
E aí lembrar que tem vezes que eles não vão conseguir fazer essa associação do que eu sinto com como eu tô reagindo. E não vai ser só choro, né? Muitas vezes mais isso fácil quando é choro. Quando é choro é mais fácil. Que, independente do 1,65, você pega no colo e fala, vambora. Agora, quando, né, isso pode aparecer de outras formas, né? Explosão de raiva, não sei, até uma empolgação que você não consegue controlar em casa, porque aquela criança, tipo, pulando de um lado pro outro, você não sabe de onde tá vindo, tamanha excitação, e às vezes né, até uma experiência, ao contrário do que a gente falou da desilusão amorosa, às vezes a empolgação, porque eu acordo mais cedo pra escola, porque agora eu tenho um crush que me dá bola, né? Sobre isso, assim, Helena tava empolgada pra uma viagem, mãe, eu tô muito empolgada, eu tô muito empolgada, eu falei, filha, eu tô vendo, vai lá fora, dá um monte de grito, um monte de pulo, pra você botar essa empolgação todinha pra fora, assim, só não grita no meu ouvido, por favor. Aí ela abriu, foi pra varanda. E eu pulava, ela gritava, mas ela gritava. E foi muito legal de ver, assim. Põe pra fora, minha filha, vai lá e vive tua empolgação todinha, assim. Grita, dança, faz o que tá precisando pra botar essa energia pra fora, porque tá tudo certo, sabe? Perfeita. Aí é bonito, assim, eu acho que também um pouco pra gente amarrar, quando a gente tá falando de conversas difíceis, não é tanto só sobre as falas difíceis que a gente vai ter, mas a gente tá falando de escutas difíceis, né? O quanto escutar é difícil, o quanto sustentar o silêncio é difícil, o quanto fazer contorno é difícil, né? Então, quanto as conversas, às vezes, elas não vão vir pela fala, pelo verbal, né? Você falou no final das contas, você acabou respondendo uma pergunta nossa, né? Que vão ter diálogos que vão ser por outras vias. Sim, né? Sim. E com crianças e adolescentes, muito mora no não dito, né? Então, muita coisa é atitude. Você conversa muito de diversas outras formas. E a conversa, pra mim, o mais difícil é a escuta. É a escuta que me desilude. É a escuta que me lembra que o outro é um outro. É ruim lembrar que o outro é um outro. É imprevisível, né? Você não sabe o que você vai escutar do outro. O outro é um outro. Ele não nasceu pra me fazer feliz. Ele não tem que atender todas as minhas expectativas. Roteiro, olha, né? só, ele é uma outra pessoa. E é difícil. E é transformador, e é potente, é bonito, sabe? E a gente cresce pra caramba. Com dor. A gente cresce pra caramba, sabe? Então, assim, eu sou uma defensora das conversas sempre. E sabe o que é mais importante pra gente finalizar? É entender que quando a gente tem que ter uma conversa difícil, já não existe mais caminho fácil. Entende? Então, assim, deixar de conversar não vai ser fácil. Não vai trazer conforto. Não vai ser gostosinho. Já tá difícil. Se bobear, a conversa é difícil, é o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil. Exatamente. Mais difícil é lidar, às vezes, com a situação depois que já não tem mais conversa, né? Exatamente. Então, assim, não tem caminho facinho, sabe? Bom, então vamos abrir a nossa escuta para o nosso público. Exato. A última parte, né, você já conhece, mas a gente vai dar o play aí, um áudio que uma família Live mandou pra gente. E talvez pode ser uma conversa difícil que essa pessoa tá querendo ter e a gente vai poder apoiar, escutar e dar alguns palpites. Olá, eu me chamo Larissa, eu sou mãe Live de uma criança de 5 anos e eu queria, na verdade, um conselho, né, sobre como que a gente faz quando a gente tem essa cultura dos combinados em casa, mas a criança de 5 anos ela não cumpre o combinado. E aí, como é que a gente lida com isso? Porque a gente pode falar, você não cumpriu o combinado, né? Então o quê? Porque a criança entra naquele looping, começa a gritar, começa a enlouquecer, né? Uma criança de 5 anos e ela não cumpriu o combinado. Como é que a gente pode fazer para que essa relação, para essa cultura do combinado, de fato acontecer, né? De que forma eu consigo fazer ela entender o que acontece se ela não cumpre um combinado? Primeiro a gente precisa combinar o que é um combinado. Tá combinado mesmo. Só pra você. Porque se você olha pra criança e fez, a gente vai fazer assim, tá combinado? Não quer dizer que ela combinou com você. Não, e sabe o que eu amo da pergunta? Que é pra ela não enlouquecer, ela quer, né? Quem tá enlouquecendo quando o combinado não está cumprido? Quem de nós está enlouquecendo? Então assim, o que é um combinado? Um combinado é quando 2 pessoas concordam com aquilo. Se não foram as 2 pessoas que concordaram, a gente tem uma ordem, uma regra. E ok. Que também é ok. Não tô falando que não pode acontecer, mas vamos dar o nome certo pras coisas. Olhar pra criança e falar, a gente vai ficar só 5 minutos, tá combinado? Não quer dizer que ela combinou com você.
Mas assim, filho, só posso ir assim. Como que é isso pra você? A mamãe só tem essa possibilidade. A gente tem um combinado realmente? Você acha que dá pra combinar que na hora que a mãe me pedir, como que eu te aviso que tá acabando o tempo pra você não ficar tão nervoso quando a gente acabar? Sabe? Tem um processo de preparação pra criança. Uma criança de 5 anos. Criança de 5 anos, por mais que você faça um combinado com ela, eu preciso lembrá-la do combinado antes de cobrar o combinado. Então assim, por mais que ela tenha topado, porque na hora que ela quer sair, ela vai prometer tudo. Ela combina o que você quiser. No caso de sair, né? Tô dando um exemplo de sair, por exemplo. Tem um pet. Ela vai combinar, vai te prometer que ela vai limpar, que ela vai cuidar. Ela tem sempre um combinado. E aí eu tenho que lembrar pra ela. Ó, a gente combinou que em 15 minutos a gente só vai ficar meia hora. Faltam 15 minutos, tá bem? Filhão, a gente combinou que a gente ia embora depois de meia hora e já se foram 20 minutos. A gente tem mais 10 minutos, ok? Tem que ter esse lembrete. Esse lembrete ajuda a criança a ter previsibilidade. Ela vai se despedindo aos poucos. O que é que normalmente a gente faz? A gente quer cobrar o combinado imediatamente. A gente faz o combinado com a criança, depois a gente chega com o contrato. A gente não lembra ela qual era o combinado, nós não tocamos mais no assunto. Às vezes é um combinado hoje para um negócio que é sábado, daqui a uma semana, daqui a 15 dias, e eu acho que ela lembra. Porque você combinou comigo. Então, eu preciso relembrar essa criança, sobretudo uma criança de 5 anos. Qual era o nosso combinado, qual é a parte dela e qual é a minha parte no combinado. Entende? Ela muitas vezes não vai querer cumprir o combinado, porque quando ela planejou, ela não estava vivendo a situação. É diferente, gente. Exatamente. É diferente. Então, o que pode acontecer? Ela chorar, sim. E ela gritar, sim. E como é que a gente mostra que os combinados são sérios? Fazendo cumprir o combinado. Meu amor, a gente falou que ia embora com meia hora. Eu sei que você não quer ir embora. Tá muito legal aqui. Tá muito divertido. E a gente vai embora, meu bem. A gente tinha combinado que era meia hora. E eu vou levar essa criança chorando. E a gente vai sair com ela gritando, esperneando, chorando, se jogando no chão. Sabe por quê? Porque esse é o papel dela. Ela é criança. A gente fala, mas ele chorou. O que você esperava? Muito obrigada, mamãe. Por pensar no meu bem, por dizer esse não tão bem colocado. Que fada sensata. Né? Vou te agradecer no futuro. Nossa, vou te agradecer muito. Eu reconheço o seu esforço. Estou lidando com a minha frustração. Estou lidando com a minha frustração. Com maturidade, mamãe. Por amor a você. Claro que não, gente. Ela vai gritar, ela vai espernear, porque é o recurso que ela tem. E aí, como é que ela entende que o combinado é sério? Quando eu sempre cobro esse combinado e faço cumprir o combinado. Exato. Eu sei que você não quer fazer isso agora. E a gente combinou. E a gente vai fazer cumprir. Eu ia falar isso, que essa sustentação, né, do combinado, ela é importante para que ela comece a ir introduzindo isso, exatamente, né? Que cada vez quando é a minha mãe combinado. combina comigo que é meia hora, é meia hora. E óbvio que a gente não tá falando aqui que não existe também uma flexibilidade, né? É lógico que Porque existe, tem mas um ela tem que outro- ser a exceção. Exatamente. Ela tem que ser a exceção. Porque, veja, se existem muitas respostas possíveis, eu vou dar uma chorada e dar uma gritada aqui pra ver se a resposta que eu quero vem. A criança tá sendo manipuladora? Não, ela tá sendo inteligente. Quer dizer que ela tá se desenvolvendo, ó, lindamente. Sabe? E aí tem um outro lugar que a gente precisa observar. Se nenhum combinado tá dando certo, amor, tem algo de errado com seus combinados. Eu tô usando a linguagem devida, eu tô cobrando dela que ela não pode me dar. Alguma coisa tá falhando no nosso combinado aqui. Porque se nenhum combinado dá certo, vamos mexer nos nossos combinados, na forma que a gente combina. Porque tem aqui algum problema. É interessante também, assim, essa coisa da sustentação que vocês trouxeram, porque muitas vezes também fica na responsabilidade de uma pessoa sustentar. Se a gente tá num ambiente familiar, vamos fazer um combinado todo mundo? Eu ia falar exatamente né? isso, porque não é só duas partes, né? Às vezes é todo mundo. porque Exato, senão, aí tá a com minha mãe lá eu posso, brigando. com meu pai eu não posso. Ou fica assim, a minha mãe é chata e tá o avô, a avó, a tia, o tio. Ai, mas deixa, né? Faz mais um pouquinho, mais não sei o quê. E aí fica uma coisa insustentável e a criança vai tentar jogar pro lado que tá. E ela vai fazer isso. Agora, assim, na minha experiência, combinar com os adultos é muito mais difícil. Exato. Esse combinado com os adultos aí Muito mais. é muito mais Com difícil. avô e avó, então. Tá? Às vezes o meu combinado com as crianças já leva em consideração que todos os adultos vão tentar atrapalhar. Você sabe que vai acontecer isso e isso, não sabe, filho? Você sabe que a sua avó vai te dar. Você vai recorrer à sua avó e eu vou me manter firme. Eu sei que você vai fazer isso, eu sei que sua mãe vai fazer e eu estou mantendo o que eu tô te dizendo.
muitas vezes meus combinados com eles já levam em consideração os adultos que só vão atrapalhar na hora de… Aí, vovó, já vocês que estão escutando a gente, facilita aí, né? Facilita, por favor. Gente. Vocês já foram pais, né? Vamos lembrar também. Tem um vídeo que é maravilhoso, que a criança fala que comeu biscoito na casa do avô. E aí ela fala assim, mas o avô fala pra eu não te contar. Gente, é o mais clássico, né? A graça de ser avô é isso, inclusive. Gente, minha mãe, meus sogros, que estão animadíssimos pra poder corromper os combinados. E eu tô tipo, gente, não é assim. Vamos... Não, eu nem levo em consideração que eles vão combinar comigo, vão estar comigo. Não, eu sei que não vai rolar. Mas se possível, né, gente? Seja uma rede de apoio pras mães, pros pais. Pedir, a gente sempre vai pedir. Exato. Gente, eles amam, assim… Tem gente que quer te colocar em grupo do WhatsApp e tem gente que quer te colocar num potinho e carregar junto. Eu sou uma dessas, entendeu? A sorte é que eu tenho o seu WhatsApp, tá? Desculpa vocês aí. Não, mas assim, obrigada do fundo do coração. É sempre incrível, maravilhoso. Eu não vou te dizer que vai ser a última vez, porque a gente sabe que essa relação, esse amor se estende. Então… Obrigada de novo por acolher tanto a gente, pela sua generosidade de contar, né, da tua experiência, porque eu acho que é isso, assim, você além de uma pensadora mesmo, de alguém que tá propondo uma nova educação, você coloca as suas vulnerabilidades, isso é muito lindo, porque isso gera identificação. Então, não é à toa que você tá onde você tá, que você é reconhecida, né, unanimamente por todas as famílias, porque todo mundo olha pra você e fala, ela tá vivendo realmente isso, sabe? Assim, então, acho que isso que é o mais lindo de ter você com a gente, e hoje, de novo, foi muito lindo. Então, obrigada de novo. Sigam Elisama em todas as redes, né? Nem todas, porque ela é mais limitada. Ela tem o Instagram ali, sabe? Os livros também. Exatamente. Acompanhem todos esses lançamentos e também os livros que já estão aí há um tempo. Acho que todos eles foram muito importantes e são referências pra gente também no Live, você sabe disso. Obrigada de novo. É um prazer enorme ter você aqui. Ai, gente, foi lindo. Eu já falei e repito inúmeras vezes. Eu amo o Live. Podem contar comigo sempre. Toda vez que chamar, eu venho. Porque adoro estar com vocês. Foi maravilhoso.